só no Você jornalismo. que teve 25 anos ali olhando, né? Não acho que não é só no jornalismo. Eu acho que tem primeiro. Se são pessoas que se mantêm na casa, digamos assim, na firma, na repartição, são pessoas que vão amadurecendo e às vezes é como um exército, você precisa deslocar aquele quadro que é melhor ali para uma outra coisa, que uma frente que você precisa, uma pessoa mais preparada, mais técnica, então você vai mudando ali. Outras vezes também há uma alternância mesmo de firmas, né, de mercado. As pessoas saem para outros lugares, vão ganhar mais, Entendi. são demitidas, claro, isso aí, entendeu? Sim, Tem toda uma coisa assim que varia. E eu acho que assim, o jornalista em si mesmo, é que eu acho que até muda pouco, porque são um pouco mais especializados, né? Você vê assim, quem é mais ligado em jornalismo econômico fica mais nisso, quem é mais no cultural, quem é mais na questão do esporte. É difícil você ver. Eu vejo lá eles falando sempre uma dança das cadeiras. Mas em termos de horário, de programa, mas nunca muda muito uma área, assim. Entendi. Da economia de lá vem para a economia de cá e vai para lá. Por exemplo, você sai de uma área de economia para você ir, por exemplo, falar sobre esporte. Jovens! Hoje eu estou aqui mais uma vez na Flox, essa produtora mega, maravilhosa, incrível. Meu Deus, quanto botão tem aqui. Ela é uma das apresentadoras que mais tempo ficou no ar na televisão, na Rede Globo, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ela é médica, psiquiatra, atriz, produtora. Seu dia a dia, como é que você... Olha, a cabeça sua aí? A minha cabeça é tranquila, eu acho assim, as coisas foram acontecendo, né? Eu me dei conta, assim, depois de já uns anos vividos, que a gente nunca tem noção da idade que a gente tem, né? Não vou dizer quantos, mas... Graças a Deus. Mas também. quando eu penso em tudo isso que foi a trajetória da vida, eu digo, pô, passou coisa pra caramba, entendeu? Entusiasmo, uma... Não, eu tenho, assim, eu sou super animada com as coisas que eu faço, assim, quando eu pego pra fazer, eu faço com toda a vontade do mundo. E o que veio primeiro nessa história toda? Veio o teatro. Teatro. Eu desde menina, né, essa coisa do teatro, vem desde adolescente, eu estudava num colégio judaico que tinha, assim, um viés, assim, mais sempre de esquerda, de participação, um colégio meio revolucionário, assim, em termos de atividade. Era um colégio judaico, né, mas que tinha sido fundado por pessoas que tinham vindo imigrantes na época da guerra. Então tinha toda essa visão humanista, né, de retorno para a sociedade, do acolhimento e de aquela história, não vamos esquecer a história para não repetir a história. Então a gente tinha todo um viés de trabalho assim cultural intenso. Então a gente tinha as atividades da manhã normal da escola e à tarde as atividades eletivas, e de cara eles colocaram pra gente uma atividade que na época, imagina, isso não existia, chamado teatro na educação, e a gente tinha atividade de teatro todo dia, então como se eu tivesse feito um tablado ou uma escola de teatro na adolescência dentro do colégio, todo dia à tarde. Isso. E aí isso foi assim, foi uma descoberta, a gente organizava grupos e a gente ia assistir peças. Eu nunca fui assistir peça infantil, eu já fui assistir peças já praticamente adultas, com 13, 14 anos. Entendi. Então, eu me lembro do impacto que foi ver o Wilker fazendo com a Teresa Raquel, a mãe. Ai, eu fiquei enlouquecida, falei, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero. E aí comecei a fazer teatro. Aí, bom, aí começa a fazer uma participação política na vida, aí começa a se dar com as pessoas, e aí na fase de definição de carreira, os meus amigos todos faziam medicina, a medicina tinha uma coisa... Você é judia? Sou judia. Louca. Judia. Então é a mentalidade judia também, vai ser médico ou vai ser engenheiro, né? E assim, e toda a participação política se dava dentro da universidade, e eu fiquei muito tentada com essa coisa, sentido de... mas acha que pode tudo também, né? A gente acha que pode fazer tudo. Sim. E aí fui para medicina e foi muito bom, porque me abriu assim um mundo de coisas, de relações, uma universidade grande, fiz o FRJ,
A minha época, as turmas tinham 330 alunos. A gente tinha aula no anfiteatro, assim, que o professor ficava ali na frente, que eu nunca me esqueci que a gente fazia um movimento. Nós fomos conversar com o professor que passava aquela aula, 3 horas de slide, a turma dormia. Dizia, professor, a gente não pode ficar nessa aula. Dizia, minha filha, 40 anos eu dou essa mesma aula, nunca ninguém reclamou. Então, comprovou que o negócio estava... Enfim, aí foi indo. Quando eu já me formei, eu continuei um tempo nessa coisa da psiquiatria, fiz concurso público e tudo. Mas o chamado do teatro voltou, eu tentei fazer, na época da faculdade, foi antes ou uma depois? companhia. Após o que? Psiquiatria? Foi em sequência, foi na faculdade normal. Entendi. Eu fiz residência, mas nesse período eu tentei formar uma companhia na faculdade, tentei reeditar essa época do teatro. Entendi. Eu fiz vestibular para a faculdade de teatro, comecei a cursar à noite. Mas era uma loucura fazer faculdade de medicina de dia, faculdade de teatro à noite, não aguentei, enfim, foi uma loucura. Que maluca. Aí chegou num determinado momento que eu falei, não, essa coisa tem que decidir. Aí eu voltei para o teatro de verdade e fui testar. Também tinha uma coisa assim que eu dizia, eu não quero fazer teatro por hobby, diletante. Quero fazer se eu puder de fato fazer de verdade, se eu puder viver disso, se as pessoas acharem que eu posso fazer. E aí fui fazendo, né? E isso que hoje te trouxe também essa outra bagagem em economia, que você dá palestras e... Eu dei no período do programa, era sempre chamada. Quer dizer, na verdade, eu nunca, vamos dizer assim, me intitulei palestrante ou especialista em nada. Eu posso falar da minha vivência, da minha experiência, porque eu entrei para o programa logo no início dele. Quer dizer, antes, quando o programa foi lançado, eu fazia um outro programa para a TV Globo que eu entrei por teste. Que era? Que chamava O Valor do Ensino Público. A gente viajava o Brasil inteiro para mostrar a experiência. Então, a escola de formação de sommeliers no Sul, lá no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Depois a gente ia para a escola de aeronáutica no Nordeste. A gente fazia essas... E os olhos dela brilham falando de tudo isso. Porque era lindo, porque o texto eu não podia fazer no TP, não. Tinha que decorar. Então, era ver no avião. Quem escrevia os textos era o Geniton Moraes, a Teresa Valcácer, eram essas pessoas que escreviam esses. Então eu comecei a ter contato com pessoas assim incríveis. Nesse período eu entrei por um teste, porque eu fazia teste para televisão, tinha um teste para esse programa, eu entrei. E aí logo em seguida o Pequenas Empresas começou e depois de um ano precisou modificar a apresentadora. Eu estava acabando esse programa, eu migrei. Então eu saí de um programa que era às 6h30 da manhã, 7 horas, para um que era às 7h30. Aí eu brincava assim, só falta eu apresentar agora a Santa Missa em seu lar, porque o resto eu já apresentei de manhã. E aí foi dessa forma. E aí eu vivenciei toda a instalação do setor do pequeno negócio como um setor da economia verdadeiro. Porque antes eram casos interessantes, era um velhinho que tinha criado um descascador de ovos de codorna, um outro curioso que tinha feito uma máquina de compactar, de fazer tijolos. Então era uma coisa assim meio as curiosidades. Entendi. E aos poucos, eu digo que eu sou do tempo do Sebrae com C, do Centro Brasileiro de Apoio do Lustosa. Eu sou jovem, entendeu? Mas Então eu acompanhei muito de perto essa mudança, né? O programa foi acompanhando isso muito de perto, a gente junto com os micro e pequenos empresários, tinha toda essa luta para a regulamentação do setor e deixou de ser um nicho da economia para virar um setor estabelecido, importante. O MEI, né? Também começa dali, tudo já toda essa luta do reconhecimento, né? Então a gente tinha, num período, a gente tinha consultores, no programa a gente criou uma rede em que a gente fazia eventos, em que a gente fazia uma espécie de um treinamento, de palestras com os consultores, eu participava. Aí, muitas vezes, eventos do Sebrae me chamavam para essa coisa que chama de palestra, mas que, na verdade, era uma discussão sobre a vivência, sobre as experiências, sobre aquilo que eu tinha observado nesse período do programa. Foi muito legal. Então, você se envolvia nas pautas e tudo você tinha que... Não era só ler ali o telepronto? Não, eu nunca fui uma burocrata em nada. Nem para fazer comida em casa eu sou burocrata. Se eu não criar alguma coisa, se eu não estiver achando legal, se eu não estiver emocionada com o que eu estou fazendo, se eu não tiver, não rola. E então... ela gosta mesmo, dá para ver nos olhos dela, gente, que ela fica entusiasmada com tudo. Foi até que ano? O programa? Eu saí
tem 3 anos, vai fazer 4 anos ano que vem, no meio do ano. Tem 3 anos e meio. É pouco tempo, então. Né? As pessoas ainda lembram. Eu sei que muito, você é muito né? querida lá, né? Que até hoje sentem sua falta. Tem, enfim, as coisas têm seus ciclos, né? E eu acho que é isso mesmo. Enfim, terminou um ciclo, mas eu digo assim, eu tive que criar quase uma página separada no Facebook, que as pessoas ficavam perguntando, queriam ter contato, e eu respondi, assim, as pessoas perguntando, onde é que você está? Sinto falta, ligo domingo. Porque tem toda uma geração de jovens que diz que cresceu me vendo. Começar porque tinha assim, teve um período que fizeram uma pesquisa e parece que assim os meninos de pequenos às vezes ficavam só com o pai de manhã, aí viam televisão, aí foram crescendo, viraram pequenos empreendedores ou viraram. Então eles iam acompanhando, assim, era muito bacana. Olá para você, meu amigo que está sempre em obras. Você sabe que aquele azulejo e aquela tinta costumam acabar nos momentos mais complicados. E é pensando nisso que nós aqui das Lojas Oceano estamos abertos todos os dias, de segunda a segunda, sábado à noite, domingo de manhã. Sim, somos 3 lojas aqui na região Oceano. Lojas Oceano. Aqui você paga pouquinho em pouquinho e ainda ganha aquele... Isso tudo, a televisão antes... especialmente quando você começou e na minha época de viver a televisão mesmo, assistindo, obviamente, parece que todos os programas eram aceitos, todos os programas eram assistidos. Hoje a coisa é um pouco diferente, né? É uma incógnita, parece que para os grandes produtores, para os diretores, para os responsáveis pelo desenvolvimento de programa, parte criativa, entender esse novo momento da sociedade hiperconectada, né? Como é que você vê tudo isso hoje? Então, e por coincidência do destino, eu estou aqui hoje, na Flox, que é exatamente uma produtora de conteúdo para a internet. Olha, então, a sensação que eu tenho é que eu não envelheço, né? Porque eu saí de um mundo em que a televisão era o grande, né? Quer dizer, eu não peguei o tempo que era o rádio, né? Eu não sou tão velha assim. Não, eu já peguei o tempo da TV. 25 anos, eu tenho 37, eu já era bem grandinha. A televisão já era aquele grande, né? A grande mídia, né? Então era para você fazer anúncio, era televisão, né? A televisão era tudo era dali, a moda vinha das novelas, tudo. E aí já há pouco tempo que esse eixo mudou completamente, né? As redes sociais, tanto que nenhuma garotada hoje de menos de 20 anos não vê TV mesmo. Não vê mesmo. Não vê. Você vê um bebê hoje vendo televisão, ele vai lá para a tela fazer assim. Passar igual uma tela de computador. É verdade. Então, e é muito rápido, né? Ninguém pede licença, peraí que eu estou chegando, não. Vai e te atropela, né? É verdade. Então, o fato de eu ter vindo para cá, começar a trabalhar aqui na Flox, foi incrível, porque de repente eu caí nesse universo paralelo que eu não conhecia muito, né? Conhecia assim... E estou vendo que é um mundo assim completamente imenso, sem limite nenhum. Sem limite. Assim, uma coisa impressionante. Você... Essa coisa do conteúdo on demand, né, que você vê quando você quer, da hora Netflix, que você quer, onde você quer. Isso não tem como concorrer com um negócio desse. Exatamente, você tem que criar a própria... Isso você vai para qualquer área rural hoje, você tem uma internet de rádio, que chega, as pessoas não têm telefone e não têm televisão, mas elas têm internet. Elas se comunicam pela internet, não é? Eu vejo novela na internet. Lógico, também, tá? Só ver. Eu também só vejo. Tá passando agora uma novela que eu adoro, que é Vale Tudo. Qual? Vale Tudo. Que era da Maria de Maravilhosa Fátima. Essa novela, uma das melhores novelas da história. Eu tô adorando, que passou de novo Dancing Days. Eu tô lá no canal Viva, lá no meu tabletezinho, entendeu? Acabou. Que legal. Vejo ao vivo também a novela das 7 que eu amo. Mas você pode ver depois. História incrível, então, né? Não, pode ver também. Mudou todo o conceito de comercialização, todo o escopo de como que você comercializa, como é que você faz mídia, como é que você faz anúncio hoje, o que a questão dos nichos, da setorização dos anúncios, da mídia mais direcionada, essa mídia toda aberta, que compra um horário no Jornal Nacional, você atinge
um perfil de pessoas que não necessariamente vai consumir aquilo que você quer. Então mudou muito o conceito de marketing. Muita coisa, dá para se perder bem nessa história toda, né? Mas até se encontrar de novo. Eu acho que abriu outras possibilidades. Entendeu? Claro, com certeza. Eu acho, a gente produziu agora um curso muito interessante para a Zona Oeste de capacitação em mídias sociais. E foi um curso incrível, porque eu vi ali como que isso tem para o bem e tem para o mal, né? Sim, quer dizer, a rede pode ser um veículo para o mal, a gente está vendo essa questão de fake news, não sei o quê, pode ser uma coisa de perseguição e tal, mas também é um veículo amplamente democrático, porque qualquer um faz chegar a sua mensagem para qualquer um. Exatamente. Se você souber trabalhar com isso... Tem estratégias, tem técnicas, tem uns para mais, para menos, mas tem. E estando aqui na Phlox, produzindo, como que é o mercado, o que é o conceito, o que vocês atendem, o que vocês produzem? Para explicar para a galera que está... a gente chama de conteúdo, né? A gente produz conteúdo para a internet. Então, a gente tem... programas próprios, então. Tem programas próprios, tem canais, né? Tem o canal do Eduardo Bueno, o Peninha, que aliás a gente tá para estrear um produto novo dele, que é linkar o canal dele, que é de História do Brasil, com um show, chama Não Vai Cair Neném, uma peça. É uma coisa, um produto novo, que ele ainda não tinha feito, porque agora está vendo muito esse cruzamento, né? Das coisas que acontecem nos canais de YouTube, nos canais de rede social, também presenciais, as pessoas querem ver. Então a gente criou um produto novo, que é esse, que é uma peça, um espetáculo teatral, que é um misto de stand-up, de show dele, tem cenário, tem figurino, tem trilha e tal, e ele é o grande showman dessa história. Nós temos o canal do Bispo Arnaldo, que é a Igreja Pica das Galáxias, que é ótimo, que tem... É humor. É humor, o viés tem muito de humor, mas também é humor sério, né? Tem, por exemplo, os Cacetas. Aí é sarcasmo, né? Um pouco de humor negro. E que tem um programa agora ótimo, que é uma resenha semanal, que eles discutem as coisas da atualidade, eles vêm para cá, para esse sofá aqui, e falam sobre as coisas da atualidade, com aquele viés deles ágil, rápido, né? Muito legal. Então, são produtos assim, que tem a ver com... e ao mesmo tempo você fica alimentando, a gente aqui alimenta as redes sociais desses canais, né? A gente se comunica diretamente com o público. Todo um trabalho à parte, né? Tem quase 30 pessoas trabalhando aqui. Gente, é uma mega... Vocês têm que ver aqui, é bem legal. E é uma coisa que não tem limite, né? Que vocês produzem coisas de vocês, os canais são separados ou tem um YouTube Phlox? Tem YouTube Phlox. Tem YouTube Phlox. Aí os canais estão ali? Estão ali, mas também eles têm as suas postagens, quer dizer, a sua vida... Cada canal tem sua vida, mas existe um canal Phlox, onde você, entrando nesse canal, você tem lá acesso aos conteúdos todos. Entendi. Eu vejo muito Multishow já entrando nessa coisa, o GNT, o Multishow, os dois, né? Especialmente o GNT, eu acho. Entrando, tem vários programas. Tem vlogueira já no canal do GNT lá. Tem um pouco aqui agora, o Marcelo está fazendo uma coisa assim desse tipo, em que ele pega um assunto da atualidade, fala durante um tempo... como se fossem umas pílulas, né, de 10 minutos, não deixa de ser um vlog, tipo um vlog. Nesses 25 anos, a equipe mudou bastante ou foi sempre a mesma? Do programa mudou bastante. Mudou bastante, a produção. Mudou, eu acho que, na verdade, da equipe original que criou o programa, só tinha eu. Nossa. Deixa eu pensar para não errar, mas eu acho que só tinha eu. Mudou direção, mudou tudo. Começou aqui no Rio, foi para São Paulo... mudou bastante. Eu tenho uns grupos no WhatsApp aqui de jornalistas do mundo, assim. Alguns grupos. E eu vejo que muda muito, né? Profissionais de trás das câmeras, de produção, de jornalista, tudo que faz a pauta, que, enfim, sempre precisa se atualizar, é por isso? Vai se modernizando, o que acontece? Eu acho que tem uma série de coisas. Eu não sei se isso não é só no jornalismo. Você que teve 25 anos ali olhando, né? Não acho que não é só no jornalismo. Eu acho que tem, primeiro, se são pessoas que se mantêm
na casa, digamos assim, na firma, na repartição, são pessoas que vão amadurecendo e às vezes é como um exército, você precisa deslocar aquele quadro que é melhor ali para uma outra coisa, que uma frente que você precisa, uma pessoa mais preparada, mais técnica, então você vai mudando ali. Outras vezes também há uma alternância mesmo de firmas, né, de mercado. As pessoas saem para outros lugares, vão ganhar mais, Entendi. são demitidas, claro, isso aí, entendeu? Sim, Tem toda uma coisa assim que varia. E eu acho que assim, o jornalista em si mesmo, é que eu acho que até muda pouco, porque são um pouco mais especializados, né? Você vê assim, quem é mais ligado em jornalismo econômico fica mais nisso, quem é mais no cultural, quem é mais na questão do esporte. É difícil você ver. Eu vejo lá eles falando sempre uma dança das cadeiras, eu fico só lendo e tentando de horário, de programa, mas nunca muda muito uma área, assim. Entendi. Da economia de lá vem para a economia de cá e vai para lá. Por exemplo, você sair de uma área de economia para você ir, por exemplo, falar sobre esporte, vai implicar em você fazer todo um realinhamento das suas chavinhas aqui, entendeu? Pode acontecer, mas... Para o apresentador isso reflete de alguma maneira, às vezes é complicado ou não? Não, assim, eu acho que não. No meu caso, eu tive... É o tal negócio que eu digo, eu ia falar antes, quando você falou da questão dos caminhos. São escolhas na sua vida, né? Você ganha, mas você perde também. Por exemplo, eu, às vezes, era vista, inicialmente, como uma jornalista. Sim. Então, era aquela história, você como atriz é uma excelente jornalista, você como jornalista é uma excelente atriz. Então, ficava uma coisa no meio do caminho. Eu queria ter feito mais dramaturgia, eu fiz pouco. Entendi. Entendeu? Porque, ela não é jornalista? Às Sim, vezes, tem os estereótipos. Você está aqui, eu pensei que você era jornalista. Eu via muito isso, ouvi muito isso, quando eu chegava para fazer uma novela, uma coisa, pensei que você era jornalista, entendeu? Então fica aquela, jornalista que está fazendo a novela, ou então a atriz que está apresentando o programa. Entendo, graças a Deus hoje essa mentalidade também está mudando, né? A gente tem que fazer várias coisas, né? Parece que a gente tem exatamente, tem que fazer tanta coisa que, pelo menos eu acho. Eu acho também. Você deve achar mais, também, obviamente, né? Lógico, pelo amor de Deus. Não tem essa de... É uma coisa meio corporativa também, que eu acho que não é legal, né? Você já fez como atriz várias novelas, né? Minisséries, várias coisas, entre elas Esperança, Por Amor, O Rei do Gado, Mulheres Apaixonadas, Média Maria, Haja Coração, que foi recente, né? A Lei do Amor Querer, que eu fiz a última, A Força do Querer, que a gente vai falar especificamente depois, que foi uma coisa bem, né, uma responsabilidade. O que mais te chama a atenção nesse formato?